Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar de um tema voltado a redes industriais, mais um desses temas. Neste caso, nós vamos falar de uma tecnologia chamada APL, que é o Advanced Physical Layer, utilizando redes Ethernet na instrumentação industrial de campo. Um tema realmente bem novo. O que nós vamos falar então nesse tema? Necessidade de coletar cada vez mais dados de instrumentos industriais com maior velocidade. Esta é das ideias. Aplicar um perfil de rede onde o dado vertical e horizontal está na mesma rede, do campo à gestão. E utilizar uma rede de alta velocidade em ambientes industriais, em área classificada, em instrumentos de campo, também altamente desafiador. Então este é a APL. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho de história, então, para a gente entender como a gente chegou então a essa tecnologia. Então, lá no começo, quando a gente começou a desenvolver instrumentação 4 a 20 mA analógico, né? Então a gente era uma medição única rodada do equipamento. Aí depois a gente evoluiu aí para o 4 a 20 mA com o HART, né? O sinal digital sobreposto ao analógico, então a medição de variáveis, né? De dados adicionais, e era necessário um gateway de protocolo de baixa velocidade. Aí a gente depois evoluiu para as próprias redes industriais, né? Diversas medições de variáveis do processo, consigo fazer acesso remoto, mas é necessário uma conversão de protocolo, mas é um arranjo de rede complexo. E quando a gente pensa em redes Ethernet, a gente já muda esse perfil então, com a medição de variáveis de dados e processo no mesmo instrumento, consigo fazer acesso remoto, não é necessário então a conversão de protocolos e uma única rede vertical e horizontal. Alta velocidade e integração, né, do ambiente da operação, né, do OT com o IT, né, que é a parte da informática. Só para a gente relembrar então um pouco, né, como nós estamos falando de rede Ethernet, então a rede Ethernet foi inventada então em 1973, né, Robert Metcalfe, foi um projeto, né, atribuído aí na Xerox, em Palo Alto, e define o meio físico, define o controle do acesso e define o quadro, né? Isto é o frame, né, de dados. O padrão de rede mais difundido no mundo. A gente tem uma apresentação específica de Ethernet, então quem quiser conhecer um pouquinho é só entrar aí, procurar no canal, que vocês vão achar especificamente falando de Ethernet. Então, se a gente for comparar então essas duas redes, né, a rede Ethernet convencional com a rede APL, né, que é a própria rede Ethernet na aplicação industrial, então a gente aí tem alguns comparativos, né? Então a rede Ethernet então convencional tem um conector RJ45, né, cabo 4 a 8 fios, fonte separada da rede, redes para ambientes restritos, né, mais de 100 megabits e distância máxima de 100 metros. Olha a APL. Tenho já um conector tipo terminal, né, eu tenho um cabo de 2 fios, tem uma fonte e rede juntas no mesmo cabo, muito interessante, né? Aplicado em áreas explosivas, isso era impensável até um tempo atrás. Rede de alta velocidade, banda e distância até 1000 metros. Bom, dois grandes desafios, então, para trabalhar, e esse é o que motiva, né, essas evoluções tecnológicas. Então, no nosso caso, para a digitalização de plantas industriais e uso de dados, né, uma única tecnologia de rede é requerida. Então, isso é um desafio importante, né, que leva aí a questão da PL. E os protocolos convencionais de rede são de baixa velocidade, requer conversão e tem limitações de dados em processos e instrumentos, né? Então, essa é a grande ideia, né? Então, quer dizer, a gente é levado do campo à gestão, uma única rede. Então, isso levou então a essa questão do desafio a evoluir nessa parte tecnológica em rede industrial. Bom, qual que é o nosso conceito então de APL, né? Qual que é a nossa grande ideia? Então, a gente colocou aqui, né, o conhecido aqui, o quadro de layers, né? E a gente coloca a APL aqui. Então, o que ela é? Uma rede de Ethernet de campo. Isso realmente foi uma grande evolução. Então, eu tenho uma rede de 10 megabits por segundo, distância até 1000 metros, cabo a 2 fios com alimentação e posso aplicar em área classificada. Então, aqui é o meu meio físico, né? Estou aqui. E a rede EPL, então, transporta hoje, né, os protocolos industriais de Ethernet. Quais são os benefícios desta rede EPL, né? Então, é uma rede de alta velocidade de campo,
simplificação da instalação de cabo a 2 fios, arranjo de rede baseado em IP, ferramentas de configuração integrada e faço análise de erros, né, ou defeitos para manutenção. Vamos entender um pouquinho a tecnologia, com algumas comparações aqui para vocês verem. Então, é uma rede, olha, ela é uma rede de par de cabos, uma velocidade de 10 megabits. A gente está comparando aqui com três grandes redes, né, que são as HART, as Fieldbus e a rede Ethernet convencional. O tipo de cabo é o tipo A, né? A distância tronco de 1000 metros, a distância de derivação até 200 metros, e olha, ela permite conector parafuso, ela tem polaridade independente, ela permite segurança intrínseca e é uma rede já preparada para fazer convergência. Então, assim, percebam que numa comparação não só com essas, mas se a gente for comparar com outras, né, ela atende aí todos os requisitos desafiadores e necessários aí nesse novo modelo tecnológico que a gente precisa de redes na indústria. Para falar um pouquinho do cabo, né, falar um pouquinho do cabeamento, como é que é o cabo. Então a gente tem um cabo tipo azul, ele tem uma blindagem opcional e ele é para segmentos intrinsecamente seguros. E aqui eu tenho um outro cabo, né, ele pode ser preto, laranja ou amarelo, ele tem uma blindagem opcional também e ele trabalha com todos os outros segmentos. Então aqui ele também pode trabalhar com conector braçadeira ou tipo mola ou parafuso. E o conector também permite conector M8 ou M12, tá? Então aqui as nossas referências para vocês conhecerem. Então aqui é uma aplicação só para fazer um desenho, né? Entender um pouquinho, né? Então aqui eu tenho aqui uma área classificada, né? Aqui eu tenho a parte que facilita a interconexão das APLs numa rede Ethernet normal. E aqui eu tenho as APLs aplicadas, então, por exemplo, na área intrínseca ou não, né? Então já vai diretamente para campo. Uma das grandes vantagens também só eu fazer aplicação na área de segurança, né? Então é muito interessante, né? Então algumas questões, né? Então que levam a isso: menor esforço de engenharia e comissionamento, aumento da flexibilidade no projeto, né? Eu tenho baixo inventário, aumento da produção e da qualidade, controle de processos otimizado, diagnóstico avançado de manutenção e aumento da disponibilidade e parada. Bom, então aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é usar a APL, né? O que é isso, né, na prática da instrumentação. Então, instrumentos com armazenamento interno de dados, né, então isso é uma grande evolução. Os manuais e guias já estão dentro do instrumento, tag histórico de configuração e calibração na rede, arquivos e drives de integração, como por exemplo os GSDs, os DTMs, status completo do instrumento em tempo real, atualização de firmware, integração de gateways e dado vertical no instrumento para TI. Então, isso daí é uma caracterização do próprio instrumento da APL. Então, a gente colocou aqui para vocês também um guia de implantação. Então, existe um documento, né, um documento regido aqui pela APL, né? Tem aqui o nosso link. Então, o que ele trata, né? Detalhamento do planejamento, da instalação e comissionamento da rede, quais são os componentes da APL, né? Suítes, cabos dispositivos de campo, exemplos de aplicações, topologias, considerações de alimentação, instalação da rede, cabeamento, né, e conexão do dispositivo e exemplos de migração, né? Então o guia vai te ajudar em quê? Reduzir os riscos, né, do projeto, simplificar este projeto e acelerar o desenvolvimento, né? Então a gente sugere que realmente vocês leiam, baixem esse manual e leiam ele para aplicar o seu projeto. Também outras aplicações, ele não se restringe à instrumentação, eu também posso aplicar, por exemplo, em remotas, né, em válvulas, no próprios dispositivos, os devices, como por exemplo inversor, uma IHM, câmeras, enfim. Tudo isso montando uma componente horizontal. Aqui eu mostro para vocês uma curva de adoção muito interessante, né? Quer dizer, a gente saber aí como ela vem evoluindo, né? Então percebam, né? A APL aqui, ó, né? Essa cor um pouquinho mais avermelhada, olha, percebam o crescimento, né? Nas áreas, né, da segurança, do controle regulatório, da supervisão e do monitoramento, né? Então percebam que há um crescimento e aqui é interessante, se a gente fazer uma comparação aqui da APL direta, né? E 4A20, olha só, a parte de segurança, né, ainda
o 4A20 ainda domina, mas no controle regulatório percebam que há uma tendência de crescimento, a parte de supervisão e controle também, e na parte de monitoramento, né? Então, demonstrando aí que a adoção dessa tecnologia na parte de indústria, ela está crescendo bastante. Então a gente vai fechando aqui falando de algumas tendências, né? Então, em função até do continuidade do crescimento tecnológico, então arquiteturas de automação horizontais e descentralizadas, né, um caminho, né? E a APL realmente ela vem para facilitar esse desafio. Com o uso da APL associada a tecnologias TSN, a gente tem também um vídeo falando disso, né? Eu consigo criar redes de serviços distribuídos baseado em arquiteturas chamada de microserviço, conhecido como MOA. E computação de borda também, né, por tendência associada a serviços locais nos próprios equipamentos de campo. Então essas tecnologias anteriores elas vão permitir então total integração. Então essas daí são as principais tendências. Então a gente aqui conclui, né, que as redes APL são uma resposta aí, né, à própria evolução baseada na necessidade de alta capacidade de dados e alta velocidade. Tá? Isso é muito importante entender. Para medição e coleta de variáveis na indústria. Né? Então, um tempo atrás, a gente não imaginava que a gente ia conseguir chegar nesse ponto aí na instrumentação, que permite a criação de repositórios de dados. No caso, que na última ponta, né, a gente espera aí utilizar a inteligência artificial, né, atendendo aí todo esse conjunto de expressões da indústria 4.0. Então tá aí, esse é um vídeo breve, um vídeo rápido. Nosso objetivo é esperar que vocês conheçam um pouquinho dessa tecnologia, né, que vocês possam aí continuar os seus estudos, né, que você que é um estudante da área e você que também que trabalha na indústria, fiquem atentos, né, isso daí já é uma realidade e vai evoluir muito a questão da instrumentação industrial em si, com todas as redes de campo, levando realmente aí a essa facilidade de verticalização de dados e a parte horizontal, para que a gente cada vez trabalhe mais, né, com dados na indústria para tomada de decisão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.